em Pernambuco, eu fui militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, na zona da Mata e na zona do Agreste. Em 70 tive que sair fugido do Rio de Janeiro, onde fui preso pelo Dom Hipólito em 1973. Saindo da prisão, eu fui trabalhar com o movimento operário sindical, que é exatamente o tema que nós estamos trabalhando hoje. A repressão é a repressão ao movimento operário sindical. Eu comecei com a oposição metalúrgica em Volta Redonda, na siderurgia. De lá para frente, até o ano 2001, foi trabalho com os trabalhadores, principalmente da Central Única dos Trabalhadores. Hoje eu sou consultor, mas não assim, consultor da CUT, como está aqui. Eu trabalho com educação popular, experiência de autogestão, economia solidária, com movimento social. O professor terminou com algo muito interessante, dos fios invisíveis. E nós estamos com essa tarefa. A repressão ao movimento operário e sindical, ainda os fios são invisíveis. Então agora, recentemente foi criado o grupo número 13 da Comissão Nacional da Verdade, que se chama Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento Sindical. Começou recém a fazer pesquisa, o ano passado algumas em São Paulo, nas fábricas de São Paulo, trazendo antigos trabalhadores que vêm fazer depoimento do que é que se passou naquela época, ou o que é que eles viveram. São trabalhadores já com idade bastante avançada, para você tentar ligar o tempo com o espaço e tentar descobrir quais são esses fios que são invisíveis. Porque mesmo com a comissão da anistia, a comissão dos desaparecidos, há muitos dados sobre os militantes que se engajaram na luta armada. Quer dizer, uma parcela bem menor vinha da classe operária, o governo dos camponeses. Aí nós temos muitos dados, livros já publicados, enfim, tudo que nós já sabemos sobre a repressão aos grupos que se engajaram na luta armada. Agora, aos trabalhadores, o fio ainda é um fio invisível. Se começa agora a pesquisar, a investigar depois de 50 anos. O que eu vou tratar é, digamos assim, 64, 65. Quando vem o golpe militar, em 1º de abril de 64, o sindicalismo que nós tínhamos naquela época, um sindicalismo característico desse período que o professor falou, era um sindicalismo muito por cima, com pouca organização de base, exceto o que se tinha no campo com as ligas camponesas, que tinham começado na época do Juscelino, e tinha uma grande agitação no campo no Brasil, em torno da questão da reforma agrária, com influência muito grande da Revolução Cubana, e que tinha toda a discussão sobre a reforma agrária. Quando vem o golpe militar, uma repressão muito grande aos trabalhadores do campo. E as lideranças então se instala um terror em relação aos camponeses, que se expressa muito bem na figura simbólica do Gregório Bezerra, que os mais velhos, digamos assim, devem se lembrar. A foto desse terror instaurado é exatamente aquela do Gregório Bezerra, arrastado pelas ruas de Recife, né? E simplesmente de cueca lá dentro do quarto. É uma foto lindíssima que tem nas memórias dele. E Gregório é uma figura mítica no campo. Estão fazendo um filme sobre ele, lá em Palmares, que ele vivia naquela região dos canaviais, uma figura adorada até hoje pelos camponeses. E o Gregório foi levado por um desses generais, que era um dos comandantes lá em Recife, para ser enforcado em uma árvore num dos bairros principais de Recife. Né? E depois o Gregório ficou 10 anos na prisão. Então a repressão de Recife sobre o movimento camponês foi muito forte, sobre as lideranças que estavam à frente do movimento camponês. Então o trabalho que foi feito pela Comissão da Verdade, antes mesmo na Secretaria de Direitos Humanos, se chega a uma ideia. Esse livro aqui é uma edição pequena, mas ele existe numa edição maior, porque essa não tem as fotos, só tem uma lista
de camponeses que foram assassinados e também animadores, quer dizer, freiras e padres que eram animadores de trabalho de pastoral no campo entre 64 e 1988 se chegou a um número de 1.196 camponeses e esses apoiadores mortos e desaparecidos. Então, um número impressionante. Se tinha chegado antes, em relação ao campo, antes desse trabalho que foi publicado o ano passado, é um número muito inferior até pelos critérios. Esse camponês foi assassinado, se dizia, foi pelo latifúndio, não foi o Estado. Ele não era de um partido de esquerda, porque quem conhece o interior, a Arena, MDB, às vezes ele era da Arena porque era política local. Aí não constava como alguém que foi assassinado na luta contra a ditadura. Esses critérios foram refeitos e um grupo de pesquisadores contratados por essa Secretaria de Direitos Humanos, 30 pesquisadores que trabalham com a memória rural, Moacir Palmeira à frente, que é um pesquisador já antigo nessa área, então chegou a esse resultado. Bom, então em 64, 65 você já tem uma repressão muito grande, mas se pega muito intervenção em sindicatos. Entre 64 e 65 há intervenção em mais de 300 sindicatos, organismos sindicais no Brasil. Os dirigentes são caçados, outros são presos, outros têm que sair do Brasil, principalmente as grandes lideranças que estavam ligadas ao PTB, o Partido Comunista Brasileiro, um pouco o PCdoB, e enfim, que tiveram que sair porque ocupavam cargos, estavam mais à frente do comando geral dos trabalhadores. O que nós vamos encontrar após esse 64, 65, quando vem o ato número 5, de 68, ele vem em seguida a duas grandes greves, as primeiras greves que ocorrem no Brasil, que é a greve de Osasco, na metalurgia, Cobrasma e outras empresas, e em Contagem, em Minas Gerais. Essa greve, quando ocorre, já significa um novo sindicalismo. Os trabalhadores que passaram todo esse período do Jango, enfim, onde a organização não tinha muita base, eles começam então a fazer o que se chama uma volta às fábricas. O sindicato tem que se enraizar. Você chamaria sindicalismo populista, talvez puxando da parte da visão que se tinha da economia. Bom, e aí você começa a organizar comissões de fábrica, nas escolas, um outro tipo de sindicalismo. Uma visão diferente, assim como nós fomos para a luta armada, achando que o Partido Comunista, que foi reformista, etc., e achando que o caminho era a luta armada, os trabalhadores fizeram também o seu balanço. E o sindicalismo por cima, pelo alto, com as negociações, entrada em governo, Ministério do Trabalho, etc., não é o sindicalismo que leva a uma luta mais consequente. Mas eles voltam às bases para se organizar no lugar de trabalho. E a partir daí, em algumas experiências, ou muitas experiências, é o que se chama uma oposição sindical. Os trabalhadores começaram o trabalho clandestino dentro das fábricas, porque em 64 os militares colocaram soldados com metralhadoras dentro das grandes empresas em São Paulo, onde os trabalhadores não podiam realmente ter contato, então o contato que você tinha era dos bairros. Fazer contato, quando fazer a articulação e a organização sobre as questões operárias, você faz dos bairros. Ou então as organizações que a Igreja Católica, que naquela época tinha uma postura avançada, ela criou, digamos assim, a partir de 75, a Pastoral Operária, a Comissão Pastoral da Terra, e todo o movimento que vinha, que é conhecido das comunidades eclesiais em paz. Então aí os trabalhadores se reuniam para comer um churrasco, fazer uma feijoada e jogar futebol. Porque dentro da fábrica era praticamente impossível naqueles primeiros anos, porque a repressão ela estava lá dentro. Né? Depois dessa greve de Osasco, que é a greve de Contagem, o que nós tínhamos ali ainda existia, na maior parte do campo das organizações armadas, essa ideia, enfim, da guerra urbana, da guerra rural, alguns chamavam de foquismo. Eu tenho um amigo que faleceu ano passado chamado Zé Ibrahim. Zé Ibrahim foi o principal organizador da greve de Osasco, era o presidente do sindicato metalúrgico e
pessoa. Eu tive com o Marighella. E o Marighella perguntou para mim, quantos operários você tira da falta para ir para a guerrilha urbana e depois para a guerrilha rural? Então ainda tinha essa lógica, que o fundamental não era o trabalho dentro da falta. Não era esse. O trabalho era, o momento era outro, a dinâmica seria outra. Né? E outro grande amigo também, que é falecido, Rolando Fratos, foi fundador da LN com o Carlos Marighella. O Rolando Fratos era um operário antigo, entrou no Partido Comunista em 1935, para ter uma ideia, central no Partido Comunista em 1935, em pleno Estado Novo, e ele chegou até 67, quando saiu do partido e com Marighella fundou o agrupamento comunista. Ele era do setor dos trabalhadores, que tinha uma presença junto com a Ação de Libertação Nacional, que era a organização que o Marighella era o principal. E ele foi banido. Tal qual Zé Ibrahim, o primeiro sequestro do embaixador alemão, o Ibrahim e o Rolando Fratos, aquela foto famosa dos 15, se vocês olharem ali, vocês têm alguns trabalhadores que estavam mais à frente, ou que romperam, enfim, para ir para a luta armada. Então ali você vai ter o Zé Ibrahim, você vai ter o Armonaldo Pacheco, do Partido Comunista, depois Helena, você vai ter o Rolando Fratos, depois você vai ter profissionais liberais estudando, como o Zé Seu, etc., o Vladimir, o Flávio Tavares, mas ali você tinha uma fração pequena de trabalhadores que se engajaram na luta armada, foram presos e foram banidos naquele momento. E o Fratos, ele contava para nós, quando eu cheguei em Cuba, eu encontrei um senhor chamado Regis Debray, que tinha escrito um livro, A Revolução. Uma revolução que era a base um pouco para quem, digamos assim, tentou a visão folquista. E o Fratos era um autodidata, um operário de descendência italiana, muito estudioso. Ele leu muito em Cuba material sobre a Revolução. Ele disse, encontrou um dia num dos bares em Havana, o Regis Debray, disse, mas companheiro, que loucura é aquela que você escreveu? Tinha 12 barbudos, foram para lá, não tem nada disso. A Revolução Cubana é uma revolução de grande participação das massas, dos camponeses, estudantes, dos trabalhadores, 3 greves gerais em 2 anos. E sabe, companheiro, eu tirei muito operário de fábrica para ir para a luta armada e eles praticamente todos assassinados participando dessa luta. Isso é uma coisa que me dói muito, porque, enfim, são testemunhos daquela época que eles nos contavam, Então, o que é interessante é que a repressão também tomou consciência de que os trabalhadores voltaram para as fábricas. Né? Quando ela elimina as organizações armadas, isso vai ocorrer basicamente final de 73, e depois é a guerrilha do Araguaia, que começa em 74, mas que era muito distante, não era urbana, era a linha chinesa da guerra popular prolongada no campo. Então você vai encontrar que ela também se reorganiza. Para combater e eliminar a guerrilha urbana, ela cria o banco, cria o DOI-POD, enfim, as 3 forças armadas se articulam, e nós sabemos qual foi o resultado. Então, ao mesmo tempo, começa, nesse período de 73, 74, quando começa a política do general e se sabe, ele e o irmão dele determinaram, preciso matar, principalmente esse pessoal que vem de Cuba, é terrível, mas é para matar. Ele fala isso do Guilherme Manda, ou do Guilherme Pinto, está no livro do Hélio Gaspar. Também se começa uma política de repressão no pátio da fábrica. Os militares vão se organizar nos locais de trabalho também, assim como os trabalhadores. Eles sacaram a questão, como mostrou Osasco, é se organizar nas fábricas e partir dali fazer aquelas greves. Então é lá que nós vamos fazer a repressão. E aí nós vamos ver depois alguns documentos que nós conseguimos recentemente nesse grupo de trabalho, de uma articulação das empresas, das grandes empresas, principalmente metalúrgicas, em São Paulo, com órgãos ligados ao Ministério do Trabalho, que antigamente foi chamado DRT, agora é Superintendência Regional do Trabalho, e com Forças Armadas, com Exército, reunião de empresários
exatamente para ver como é que nós vamos organizar dentro das fábricas esse processo repressivo. E enviar, se eu não pudesse ir passando essa parte aqui, o que nós conseguimos. Tem aí uma setinha que você clica e vai. É onde tem ali, tem uma numeração ali, é onde é ali essa aí. Isso é o que nós temos hoje na comissão secretária do grupo de trabalhadores. Pode passar. Aqui a Cobrasa e o DOPS. O DOPS é o do órgão do famoso Fleury. E a Cobrasa é aquela fábrica dos metalúrgicos que fizeram a greve em 68. Então aí o que é que você tem? Um acordo de uma organização lá dentro, entre eles, para enviar as fichas funcionais dos trabalhadores. E não só daqueles que eram ativistas sindicais, que participavam de greves, etc. Não era enviar a ficha de todos os trabalhadores daquela empresa. Você pode passar essa aí. Aqui, por exemplo, aí dá para vocês verem o que é que eles estavam pedindo, o delegado solicitando que enviasse a ficha dos trabalhadores daquela empresa. Isso eles fizeram em quase todas essas grandes empresas de São Paulo. Imediatamente, quando mataram o Marighella, foi em novembro de 69, então começa essa articulação dos empresários com as Forças Armadas e com o apoio dos setores ligados a trabalho. Eu vou ler aqui algo de um jornalista chamado José Casado. Ele escreveu um livro chamado Repressão no Pacto da Fábrica, onde diz mais ou menos o seguinte: após a morte do Marighella, que foi em 4 de novembro de 69, eu vou ler. Na manhã da terça-feira seguinte, 11 de novembro, representante da Volkswagen, da GM, da Chrysler, da Firestone, da Philips e Constanta se reuniu com o chefe do Departamento de Ordem Política e Social do DOPS no ABC Paulista. Esse senhor se chama Israel Alves dos Santos Sobrinho. Também o Major Vicente de Albuquerque, do 4º Regimento de Infantaria do Exército. Na delegacia estiveram, aí está aqui algum nome, um empresário da GM, outro da Chrysler, outro da Firestone, um coronel que trabalhava na segurança da Philips, um major na Volkswagen e outro da Constanta. E chefes de segurança interna dessas grandes empresas. Queriam acelerar o funcionamento do que chamava o grupo de trabalho. Depois se chamou Centro Comunitário da empresa. Os nomes são sempre elegantes. Que serviria de cobertura a colaborações de empresas privadas do ABC Paulista, o DOPS e o Exército. Segunda ata da reunião, debateram o problema nas fábricas, decidiram a compra de mapas do grande ABC e outros artigos, e estabeleceram um centro de coordenação do DOPS. Dizendo que estavam defendendo nossas empresas dos terroristas, da subversão, etc. Então aí nós percebemos a relação como foi feita, era uma relação orgânica entre Forças Armadas, no caso também o DOPS, os empresários, em relação aos trabalhadores, e passar a ficha desses trabalhadores. Resultado disso, entre 73 e 74, 11 mil trabalhadores foram levados ao DOPS em São Paulo. 11 mil. Eram presos, torturados, averiguados, todos pediam emprego. O que é que significava? Matou o Marighella, matou o Lamarca, acabou com as organizações da esquerda armada. Nós temos agora, para garantir o processo de acumulação de capital, etc., nós temos então que reprimir a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora nós vamos reprimir nos locais de trabalho. Porque a partir da greve de Contagem de Osasco houve uma mudança dentro do movimento operário. Mais ou menos, eu me lembro, em 67, a oposição sindical metalúrgica ganhou a eleição dos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro e sofreu intervenção. Era uma oposição sindical organizada em comissão de fábrica a partir das fábricas. Era impossível, você tinha eleição, ganhava a eleição e você não podia assumir. Isso era muito forte nos principais estados industriais do Brasil. Então havia uma oposição sindical que tinha uma rede
que começava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, estava no Rio Grande do Sul, estava em Santos e estava em Belo Horizonte, que eram trabalhadores que iam se organizando, se articulando, se encontrando fora do local de trabalho para discutir como é que nós vamos nos organizar dentro desses locais de trabalho, derrotar os peleiros como oposição sindical quando tem eleição e, ao mesmo tempo, como é que nós vamos criando as bases para um novo sindicalismo a partir das greves, fazer greves. E também é sintomático que em 74, quando eles fazem essa arrastão nas grandes empresas de São Paulo, e eles vão praticamente quase que decapitar a oposição sindical, é quando começa também o problema da abertura, com o GAD, em 74, e a questão da reposição salarial. O Delfim Neto jogou aquela história dos 34,1%, e a classe trabalhadora pegou e ali começou também a se manifestar o que a gente chamava de sindicalismo autêntico, o sindicalismo de base, que eram dirigentes sindicais que já estavam nas direções do sindicato, mas que não vinham da oposição sindical, não tinha aquele trabalho dentro das fábricas. Você tinha o Lula, você tinha o Jacob Bittar, você tinha o Olívio Dutra, o João Paulo Pires de Vasconcelos, os grandes dirigentes, e que, num certo momento, vão se juntar com as oposições sindicais para lutar contra a estrutura sindical, vertical, do sindicalismo que tinha, enfim, desde a época do Getúlio. Tá? Nós vamos encontrar também casos de empresários que ficaram mais famosos, lembra aquele filme do Cidadão Boyles, que, enfim, se envolveu diretamente, a caixinha que era do Vidigal, ele era o responsável de arrecadar uma caixinha dos grandes empresários para montar toda a estrutura, que os militares diziam que não tinham recursos para que eles montaram toda a infraestrutura da UBAN em São Paulo, do IPOD, etc. Isso hoje está bastante claro, né? E, enfim, o final que teve aquele empresário naquela época. Bom, essa é um pouco a história de que essa oposição sindical, quando ela se organiza, em 73 ela é atingida. O grupo do Fleury, o grupo da UBAN, consegue pegar e prender alguns operários em São Paulo. Um deles chamado Ferreira, do Partido Comunista, porque a oposição sindical é unitária. Era Partido Comunista e era os outros. O trabalho de base é sempre um trabalho que é unitário, tendendo a ser um trabalho de massa quando a conjuntura permite. Ele foi uma tortura enorme em torno desses trabalhadores que foram presos. Porque o lobo do Fleury, louco entre aspas, ele achava que aquele movimento dentro das fábricas estava ligado a grupos armados. Né? Então, a lógica dele era essa. Bom, se tem coisa organizada no meu operário do Brasil, tem que estar ligado. Ou é do Marighella, ou é do Lamarck, etc. E aí massacrava os trabalhadores. Bom, naquele momento, houve quase um desmonte das oposições sindicais, principalmente em São Paulo, e alguns trabalhadores terminaram se autoexilando, né? Depois que saíram da prisão, e cria, quando eles chegam na Europa, se cria então um movimento de apoio à oposição sindical no Brasil, porque lá você tinha alguns trabalhadores que estiveram na luta armada, foram banidos, você tem outros que saíram por conta própria, tipo Manuel da Conceição, um grande líder de camponês, que passou anos sendo torturado, 2, 3 anos, até que se conseguiu sair do Brasil. E lá fora esse grupo se articulou em termos de que eles chamavam na França um bureau de apoio à oposição sindical, para divulgar. Então, a partir de lá, começa também a levantar alguns dados sobre o que tinha acontecido no Brasil em termos de repressão. Outro elemento que é importante é que a retomada agora de todo esse trabalho para ver os fios invisíveis, ela está se dando dentro do processo
no Rio Grande do Sul. Eu queria só, se você fosse, para a gente fechar, passando de um em um. Esse aqui é ampliado aqui, onde ele pede os antecedentes na delegacia, o lideramento dos quadros do funcionário. Pode passar, aqui você tem, em uma dessas empresas, o nome praticamente de quase todos os trabalhadores. Aí, em cima disso, o Fleury fez o arrastão de 73, de 74, e prendeu 11 mil trabalhadores que iam mandar o doicode na fábrica. Se aquele indivíduo era identificado com uma militância dentro da fábrica, militância sindical, ou se fosse de grupo de luta armada, então era prender e pode ir passando. Aí você tem o nome de alguns militantes que foram mais conhecidos mais na frente do movimento sindical. Pode ir. Aqui é uma outra empresa. Aquela foi da Cobrada, que é uma metalúrgica exportada. E uma famosa lista negra que tinha no ABC. Qualquer militante que participava de uma greve, qualquer manifestação, que ia com uma lista negra e não tinha mais condições de voltar ao trabalho. Então, aqui também é uma lista de uma outra empresa com o nome dos funcionários. E aqui é mais da questões sobre a oposição sindical em São Paulo. O sindicato que a oposição tentou ganhar anos e anos e nunca conseguiu. Havia uma repressão muito grande, alguns operários eram marcados. Você tem casos, assim, o Olavo Hansen era um militante sindical, se não me engano, metalúrgico, também trotskista, estava ligado a um partido que estava lutando contra a ditadura, foi preso no 1º de maio, ele já era fichado devido a esses dados que tinha enviado e ele foi assassinado na Albânia. O outro caso é que foi o Santo Dia, era um companheiro da pastoral operária, que era metalúrgico, e que eles também foram acompanhando a vida dele, e depois ele foi assassinado numa greve em 79 em Porta de Fábrica. Então alguns trabalhadores daqueles que estavam mais à frente, eles estavam, digamos assim, fichados e a repressão marcava essas pessoas em determinado momento, como foi o caso do Santo Dia, foi assassinado. Acabou, né? Bom, então é uma série de documentos que vocês podem acessar, depois a gente deixa o site, que lá tem todos os dados sobre o que se conseguiu até hoje. Houve um seminário agora em São Paulo sobre essa questão da Operação Bandeirantes, da repressão dos empresários e dos trabalhadores. Então tem também algumas teses. A universidade está presente. Nesse seminário, muitos trabalhadores foram, trabalhadores mais antigos, para dar seus depoimentos e também algumas teses que foram desenvolvidas sobre essa questão. Eu cito aqui uma tese, Wallace, um empresário da ditadura, defendida na Universidade Federal Fluminense, o jovem José de Mello. Ele foi para a reunião, foi apresentar toda a pesquisa que ele fez e nós já conhecemos mais porque é um filme, né? Pedro Henrique Pedreira Campos, também lá da Fluminense, no Rio, a ditadura dos empreiteiros, as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas do Estado ditatorial brasileiro 64, 85. Também mostrando, tentando, digamos assim, tornar visível esses fios invisíveis da repressão que se deu no pátio das fábricas, nos bancos, nas escolas, etc. E a outra, hoje nós já temos uma visibilidade sobre ela, aquilo que o boicote e o banco fizeram com os grupos de luta armada e com os depoimentos mais recentes na Comissão da Verdade. É uma outra propaganda em cinema a serviço do golpe 6264, analisa filme do Instituto de Pesquisa dos Estudos Sociais.
Uma outra tese, o financiamento de atos de violação de direitos humanos por empresas durante a ditadura brasileira, responsabilidade e verdade, de Marlon Weichert. Enfim, há trabalhos já que estão surgindo nesse sentido. Outro que eu tinha falado é esse, tipo, acho que é linha de montagem, tem uma linha que foi feito antes, tem um filme, mas tem também uma pesquisa mostrando a relação desses empresários com todo o processo de repressão. Enfim, no caso, para acabar, dos camponeses, os dados estão prontos, digamos assim, uma pesquisa longa, profunda, e se chegou a isso, a quase 1.200 camponeses e animadores de pastorais que trabalhavam com ele, que foram assassinados nesse período até 88, e agora o trabalho do Grupo 13 da Comissão Nacional de Verdade, praticamente tem um ano ou menos de trabalho, começando a fazer essa investigação para ver se nós chegamos a um número real dos trabalhadores que foram reprimidos. E aí o terror não é simplesmente, não é só a morte, o assassinato, mas o terror que se instalou dentro das empresas. No primeiro momento, com soldados de metralhadora dentro dessas empresas para impedir qualquer resistência. Depois, quando os trabalhadores vieram à praça pública, ocuparam a fábrica, usassem contagem, foi também uma repressão imensa aquelas greves, aqueles trabalhadores, do sindicato, da comissão de fábrica. E depois, mais sutil, quando veio a abertura, era necessário limpar as fábricas dos trabalhadores que estavam organizados lá dentro, fazendo um ativismo sindical nas comissões de fábrica. E aí eu falei essa arrastão de 11 mil e tantos em 2 anos em São Paulo, alguns assassinatos de trabalhadores, o último deles foi o Manuel Fiel Filho, e aqueles que foram para a luta armada, como nós vimos o caso do Zequinha. O Zequinha foi da greve de Osasco em 68. O Zé Barreto, se não me engano, saiu, ficou na clandestinidade, ele estava no grupo do Lamarck, comprou com o Lamarck, ele foi para a Bahia, ele foi assassinado junto com o capitão Lamarck lá em Prota de Macaúba. Então você tem alguns trabalhadores que foram para a luta armada, uns terminaram no Recife, outros terminaram assassinados, como o caso do Zequinha, outros assassinados dentro do aeroporto, e agora uma maioria enorme de trabalhadores que foram reprimidos e que a comissão agora está tentando recuperar, reconstruir esses dados para tentar dar uma visibilidade, entender como a repressão foi exatamente no coração das fábricas para eliminar a possibilidade de resistência por parte dos trabalhadores. E nós sabemos que eles não foram vitoriosos, não, porque isso aí é 73, 74, 75 e nós vamos ter já em 78, quando vem o sindicalismo autêntico, a grande manifestação de massa, aproveitando a luta da reposição salarial e o trabalho dessas condições, a partir de 78, a abertura lenta, gradual e segura, deixou de ser lenta, deixou de ser gradual, um pouco segura também para ele, mas ele vai ainda segurar por as grandes manifestações, como figuras como Lula e outros dirigentes do movimento sindical. Então eu espero ter dado uma ideia, nós estamos só começando a levantar esses dados desse grupo 13 e tentar se organizar em todos os estados do Brasil para a gente ter uma dimensão do que é que aconteceu na área urbana, digamos assim, de repressão dos trabalhadores de 64 em diante. Depois a gente deixa o site, porque tem muito material, muitas fotos e, sobretudo, muito depoimento desses trabalhadores, aqueles que sobreviveram, falando de como foi essa luta, etc. Pode deixar o site e vocês podem então consultar, e também tem material sobre essas teses que eu falei, de tentar ver como